Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o dehidroepiandrosterona, um hormônio importantíssimo por uma série de funções no nosso organismo, e eu queria trazer para vocês alguns conceitos que com certeza vão te auxiliar na hora de realizar essa suplementação com indicação médica, claro, né? Lembrando que tem muitos pacientes que usam dehidroepiandrosterona porque vão nos Estados Unidos ou em países com legislações mais amenas para suplementação e acabam sofrendo uma série de efeitos colaterais porque não fazem o acompanhamento médico correto. Então o intuito desse vídeo é trazer para vocês informações, portanto é um vídeo de caráter informativo, não prescritivo, não estou prescrevendo o hormônio para ninguém, para que você possa procurar um profissional aí da sua área, da sua região, da sua cidade, para que ele possa estudar a possibilidade ou não da prescrição do dehidroepiandrosterona ou de qualquer outro hormônio, tá? Gente, um conceito básico que eu queria trazer para vocês é a diferença de DHEA, que é o hormônio que a gente está falando aqui hoje, né? Dehidroepiandrosterona com o DHA. DHA é uma gordura poliinsaturada de cadeia longa que pertence ao ômega 3. Então, são conceitos diferentes. Estamos falando do hormônio, tá? Vou até apagar aqui para não confundir a cabecinha de vocês. Então, o dehidroepiandrosterona é um hormônio esteroidal, ou seja, derivado do colesterol, que desempenha inúmeras funções no nosso organismo. Eu vou elencar apenas 5 funções para vocês. A primeira delas é aumento de massa muscular esquelética e emagrecimento. Isso porque o DHEA, o dehidroepiandrosterona, ele é um produto que vai virar lá embaixo na sua cascata, depois eu vou desenhar para vocês, testosterona. E a testosterona tem uma relação muito íntima com emagrecimento e ganho de massa muscular, portanto, ele nos auxilia nesse processo. Segunda função é com relação a tratamento de diabetes ou prevenção de diabetes. Isso porque esse hormônio ele diminui a resistência insulínica, que é um dos principais mecanismos que levam à hiperglicemia, o aumento de açúcar no sangue, desenvolvendo lá na frente diabetes. Outra função, proteção de doenças cardiovasculares. Isso porque alguns trabalhos científicos têm nos demonstrado que deficiências de dehidroepiandrosterona aumentam o envelhecimento da parede arterial, levando a um aumento do risco de aterosclerose, ou seja, desenvolvimento de placas com endurecimento no interior dos vasos, o que leva às doenças que mais causam mortes no mundo, infarto, e o AVC. Outra função, quarta função, é tratamento e prevenção de doenças autoimunes. Existem algumas linhas de pesquisas, existem alguns profissionais da área da saúde especialistas em autoimune, os reumatologistas, que nos mostraram que a deficiência desse hormônio nos leva a um enfraquecimento do sistema imunológico, levando um risco aumentado para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, não estou dizendo aqui que o tratamento para as doenças autoimunes é o dehidroepiandrosterona, mas talvez lá na frente trabalhos mais contundentes nos mostram que um dos horizontes, uma das linhas para o tratamento de doenças autoimunes seria otimizar o dehidroepiandrosterona. Eu, por exemplo, prescrevo para os meus pacientes que têm uma deficiência ou que estão no limite inferior da normalidade de dehidroepiandrosterona, que tenham doenças autoimunes, o DEA, tá? E a quinta função, que também é muito importante a gente ressaltar aqui, é com relação ao sistema nervoso central. Por quê? Porque o dehidroepiandrosterona ele auxilia o nosso metabolismo, o funcionamento das nossas sinapses, dos nossos neurônios, prevenindo depressão, melhorando cognição, resposta, raciocínio lógico. Então, poderia citar para vocês inúmeras outras funções do dehidroepiandrosterona, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu estou citando apenas essas 5, tá?
Outro ponto que seria interessante a gente ressaltar aqui nesse vídeo é que o dehidroepiandrosterona ele é produzido por células do nosso organismo de vários tecidos. Então ele é produzido cerca de 70 a 80% pelas nossas glândulas suprarrenais, que são glândulas que se situam na região antero-superior dos nossos rins, por isso que são chamadas de suprarrenais. As suprarrenais têm algumas camadas, ela pode ser dividida em córtex e medula, e uma das camadas do córtex da suprarrenal, conhecida como camada reticulada, ela produz os hormônios andrógenos e produz os esteroides, os derivados do colesterol. E o principal deles é o dehidroepiandrosterona, tá bom? Gente, antes da gente se alongar aí, da gente falar um pouco mais sobre esse hormônio, se você está gostando do vídeo, se você gostou da introdução, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus familiares, ative o sininho, comente aqui se você usa o DEA ou se você já usou, o que você achou, para que a gente possa levar esse conteúdo para o máximo possível de pessoas, para que essas pessoas também possam se beneficiar desse conteúdo. Então, eu vejo muita gente usando o dehidroepiandrosterona para ganho de massa muscular esquelética e emagrecimento. E às vezes o tiro sai pela culatra. Isso porque o hormônio pode trazer algumas complicações, porque ele pode ser convertido em outros metabólitos e isso pode levar a alguns sinais e sintomas indesejáveis. Quando o indivíduo está tomando o DEA sem acompanhamento médico, sem a sua real necessidade, ele pode estar colhendo esses efeitos e sequer saiba que esses efeitos são do hormônio, tá? Então, primeiro, vou desenhar a cascata para vocês lá do início, que é o colesterol. Todos os hormônios esteroidais são derivados do colesterol. Então, o colesterol vai dar origem à mãe de todos os hormônios esteroides, que é a pregnenolona, tá? A pregnenolona, por sua vez, dá origem à progesterona. Cerca aí de 20% da progesterona pode ser originada da glândula suprarrenal e os outros 80% da glândula do ovário das mulheres, E ela vai dar origem também ao 17-hidroxipregnenolona. Essa, por sua vez, pode ser transformada em progesterona, uma porção, e aí ela dá origem ao dehidroepiandrosterona, que é o hormônio que nós estamos falando aqui, Vou até mudar a cor da caneta para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Dehidroepiandrosterona. O DEA, por sua vez, dá origem a androstenediona, que a androstenediona dá origem à estrona, que é um tipo de estrogênio, ao estradiol e ao estriol, são os 3 tipos de estrogênios, que também dá origem à testosterona. Tá? Essa testosterona, por sua vez, pode virar dihidrotestosterona, que é o DHT, que vai virar 3-alfa-diol, 3-beta-diol e por aí vai. Então existem algumas enzimas que fazem essa conversão, como por exemplo aqui a 5-alfa-redutase, e a testosterona também pode virar estrogênio pela aromatase, uma enzima que converte a testosterona em estrogênio. Então, olha só que interessante. Então, quando você suplementa dehidroepiandrosterona, ele pode virar todos esses hormônios aqui, porque ele é um precursor. Então fica fácil entender que se você prescreve, se você usa esse hormônio sem o acompanhamento, sem a avaliação desses metabólitos, você pode estar colhendo efeitos colaterais indesejáveis, tá? E aí, aonde que eu quero chegar com isso? O dehidroepiandrosterona no homem, tá? Ele não converte tanto em testosterona. Ele pode virar testosterona, aliás, ele deve virar como cascata final, mas ele não traz tanta conversão assim. Se você tem deficiência da testosterona,
use a testosterona bioidêntica numa dosagem recomendada, ao invés de usar um precursor. Porém, ele pode aumentar até 4 vezes o nível de testosterona na mulher. E aí, essa mulher pode ter efeitos masculinizantes, efeitos que são difundidos por aí, como engrossamento da voz, aumento do clítoris, queda de cabelo, aumento de oleosidade da pele, porque tem uma elevação de hidrotestosterona por uma conversão dessa testosterona, e de hidrotestosterona está relacionado com alopecia androgênica, androgenética. Então, para a mulher que está usando o DEA com o intuito de modulação hormonal, pensando em estética, é preciso entender como que está o nível de testosterona, se esse DEA está convertendo muito ou não. Já no homem, ele aumenta a conversão em estrogênios. O homem fica mais feminino por uma predominância estrogênica. Então o homem tem uma predileção maior para a conversão de DEA em estrogênio e a mulher de DEA em testosterona, tá certo? Agora, gente, esse processo aqui, ele acontece no corpo como um todo, né? O nosso próprio organismo produz DEA. O principal órgão é a glândula suprarrenal, que produz cerca de 70% a 80% do DEA. Mas o nosso cérebro também produz, os ovários e os testículos também produzem, o tecido adiposo também produz, a pele também produz. Então, quando você usa um hormônio de forma exógena, sem uma indicação médica, você pode estar causando uma balbúrdia hormonal no seu organismo, uma bagunça hormonal no seu organismo, e aí, ao invés de estar se tratando, você está se prejudicando, tá? Então, a minha mensagem hoje para vocês é: use o dehidroepiandrosterona se você tiver indicação médica para otimizar os seus níveis ou se você tiver alguma deficiência. Eu, por exemplo, em várias fases da minha vida, usei o DEA, tá? Ora para otimizar e ora para diminuir, para melhorar os hormônios, os períodos em que eu tinha um dehidroepiandrosterona mais baixo. Então, é importante vocês saberem de toda essa cascata para que vocês possam perguntar para o seu médico, para que o seu médico possa decidir se você pode usar ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, o seu comentário, comente aí as suas dúvidas, deixa aqui os seus anseios e compartilhe o vídeo com seus familiares, tá bom? Beijo do Doc!